quem foi formado no Palmeiras, brilhou no Palmeiras, conquistou no Palmeiras, fez um Mundial excepcional, Mundial de Clubes, foi para a Europa e agora está de volta ao futebol brasileiro para defender o Botafogo, é o Danilo. Danilo chegou ontem ao Brasil, a gente vai rodar imagens do meia alvinegro, nessa volta ao país. Teve uma passagem no Nottingham Forest, que uma cirurgia no joelho de reconstrução de ligamento cruzado impediu que ele jogasse mais. E é por causa dessa cirurgia, inclusive, que eu acho que ele está de volta ao Brasil. Porque se ele tivesse destaque na Europa, tivesse seguido a trajetória dele na Europa, dificilmente o clube brasileiro teria condições de trazer de volta um jogador desse tamanho. Porque eu espero muito do Danilo. Eu acho que se ele jogar o que ele jogava aqui no Palmeiras, eu acho que ele muda o Botafogo de patamar. Vamos ouvir o que disse o mais novo reforço do atual campeão brasileiro. Muito feliz de estar aqui no Botafogo, né? A gente sou muito grande aqui no Rio. E a expectativa é grande de poder ajudar o time, né? Que já vem uma crescente desde o Mundial, eu estava acompanhando. E espero ajudar da melhor forma possível e continuar dando título com o Botafogo. Espero honrar esse dinheiro bem gasto aí do Deck com bastante partida boa e título. Muito bem, a gente pediu coincidência, né? Assim, a primeira grande contratação do Botafogo na era Textor foi um volante canhoto formado no Palmeiras, o Patrick de Paula. Que veio direto do Palmeiras. E era agora, do mesmo time, inclusive. Pois é. E foi agora, o Danilo que tirou o espaço do Patrick. A contratação mais cara da história do Botafogo volta a ser um jogador formado no Palmeiras, volante, canhoto, Danilo, né? Essa coincidência. Foi o Danilo que tirou. O Patrick tá saindo, tá indo para Portugal. Mas características agora, totalmente diferentes. Foi, mas foi o Danilo que tirou, né? Sim. O Patrick tinha grande destaque. O Patrick surge como uma baita revelação no futebol brasileiro. Aí veio o Danilo, que é melhor do que o Patrick. Melhor. Aliás, as maiores contratações do Botafogo na história, obviamente, são todas da Era SAF. A Era SAF chega com poder de investimento. E com os valores de hoje, né, do futebol praticado hoje, as maiores contratações da história do Botafogo também são todas. Danilo é a maior contratação da história, seguido pelo Almada, Luiz Henrique, o Santi Rodrigues e o Jair. Desses, Danilo e Santi no atual elenco. Os demais já de time novo. Já e mais um feito no Santos, né? Mais um feito no Santos, exatamente. E muito rápido as passagens, né, no Botafogo, né? A do Jair foi impressionante, né? O próprio Luiz Henrique e o Almada também vieram, ficaram 6 meses, nem um ano e já foram vendidos. Mas o que entregou o Almada e Luiz Henrique... Um título brasileiro e um título de Libertadores, né? Absurdo. Esses dois, eles modificaram completamente toda a figura do time. E o Textor garante que saíram porque quiseram. Que não era um desejo... O Almada já foi até para o Atlético de Madrid. Que não era um desejo da SAF se desfazer deles, mas que eles Mas assim, Rizek, quiseram. Qualquer jogador brasileiro, de qualquer time brasileiro que fizesse o sucesso que fizeram Almada e Luiz Henrique, seriam alvo de clubes europeus. Assim, o que o Luiz Henrique jogou naqueles 6 meses, é impossível um time europeu não vir buscar. Fosse no Palmeiras, no Atlético Mineiro, no Flamengo, no Grêmio, no Inter, no Vasco, ia buscar, não tem jeito. O que o Luiz Henrique jogou, cara. Aí não foi nenhuma questão de SAF, de Lyon, de Textor, né? Concordo. Eu vou mostrar o que foi a passagem do Danilo na Inglaterra, frustrada por uma cirurgia de reconstrução de ligamento, porque ele chega ao Nottingham Forest em 2023 por 20 milhões de euros, logo depois do Mundial de Clubes, quando ele é eleito o 3º melhor jogador da competição, com o Palmeiras. Ele fez 62 jogos lá, 47 como titular, em 2 temporadas e meia. Gol não é a principal função dele, marcou 6, deu 4 assistências. Recuperação de bola, sim. Ele quebrou o tornozelo esquerdo no início da última temporada. Eu achei que era ligamento cruzado, perdão. Quebrou o tornozelo esquerdo. E desde janeiro atuou em apenas 12 jogos. Tá? Errei a lesão dele, foi mal. Agora a informação correta está na sua tela. André, ainda bem que foi o tornozelo. Melhor quebrar? Melhor quebrar. Eu errei a informação, foi mal. Em algumas circunstâncias, sim. É melhor você ter a fratura do que depois da reconstrução agora do ligamento, né, colateral. LCA, né? LCA. E essa lesão tá mudando o protocolo, né? Na minha época, eram 6 meses, 7. Botava gesso de cima a baixo, perdia totalmente a musculatura. Depois começou a diminuir. 4 meses e meio, 5 meses. O Moisés, no Palmeiras, voltou com 4 meses e meio, 5 meses. Agora já aumentou de novo o protocolo para 9 meses, né? Não, o que me chama a atenção é que, por exemplo, nos anos 70, 80, você não tinha... Não sei nem se é a nomenclatura, né? Essa dominação. Mas de você ter lesão de cruzado anterior, você não tinha. Você tinha menisco, você tinha ligamento, né? Mas cruzado anterior, como hoje até dominado o LCA... Né? Tá tendo muita incidência. Bom,
Perdão, errei a lesão dele. Agora é uma reposição assim, muito rápida e muito boa em relação à perda do Gregory, né? O Botafogo pra mim conseguiu... supera. Eu sei que o Gregory Exato. Agora, sim, o Gregory entregou. A gente precisa ver se o Danilo vai entregar, né? Exatamente. Esse é um ponto, assim. Exatamente. Na teoria, ela supera, porque a gente está falando de um jogador que o Danilo que enche os olhos. A gente tá pegando o Danilo do Palmeiras e botando no Botafogo. O Gregory entregou ao lado do Marlon uma dupla de meio campo espetacular. O Gregory da vida real já entregou. A gente está imaginando que será o Danilo. Exato. E a gente pediu pro Praz fazer um card do Danilo. Eu acho que ele usou como parâmetro o Danilo do Palmeiras, sem eu imagino, né? Aqui estão as valências que o Praz avaliou. Marcação nota máxima. Passe 4, força 4, finalização 3. Contigo, Praz. Quando fala força, às vezes as pessoas vão olhar pra ele e vão dizer, mas Franzininho. O Josué era Franzininho, o Mineiro era Franzininho. Tem um monte de... Ele é um carrapato, cara. Ele tem muita intensidade de marcação e assim... eu botei ali a menor avaliação na finalização porque realmente não é o forte dele, né? Ele fez gols do Palmeiras, pisou na área, mas não é o forte dele. Mas nos outros quesitos ele é muito bom. E em 2024, setembro de 24, eu tive em Londres, encontrei um amigo meu da época de Portugal que era auxiliar do Marco Silva no Fulham. E aí conversando com ele a respeito de jogadores brasileiros lá, né? Eu me lembro que eu conversei muito a respeito do Murilo, zagueiro, que ele estava muito impressionado com o Murilo. Que também é do Nottingham, né? Sim. Só que ele e assim, é uma curiosidade que tem, num time que jogue com linha alta, que fique mais exposto, porque estava falando do Murilo no Real Madrid, no Barcelona, como é que o Murilo ia reagir a essa mais questão de construção de zagueiro, ele estava impressionado com o Murilo. Cara, o Murilo tá arrebentando na Europa. Se for avaliar o Murilo pelos minutos que ele entrou na roubada contra a Argentina com o jogo 3-0, é uma sacanagem com ele, cara. Ali ninguém escapa, né? Isso aí a gente deixa entrar assim, quem tem maldade e quem não tem futebol. Do Scarpa, eu conversei com ele do Scarpa, da dificuldade do Scarpa de se adaptar, e aí era muito mais em questão de ideia de jogo, que o Nottingham Forest é um time que jogava em transição, não sei o quê, e o Scarpa gostava de ter a bola, né? De quem mais? Do Danilo, e tinha mais um jogador que o Carlos Miguel, o goleiro. Que disse que estava tendo dificuldade para jogar lá. E, assim, ele foi... Não teve dúvida de falar da experiência que ele tinha no futebol inglês, que ele passou por Wolverhampton, por Everton e agora estava no Fulham com o Marco Silva. O Danilo era o que mais chamou a atenção dele, em termos de dinâmica, em termos de qualidade de jogo, de construção. Tinha que melhorar algumas coisas de entendimento de jogo, normal, né? Mas ele ficou impressionado com o Danilo. Então a gente tem que ver qual é o Danilo que chega aqui, né? O Fernando falou a respeito da questão da força, né? Se você for olhar o tamanho do Caicedo, o corpo do Caicedo do Chelsea, e o que ele rouba de bola, o que ele ganha no 1 contra 1... O Vitinho? O negócio assim absurdo. O Vitinho passou do meu lado lá no gramado, assim. Tu olha pro Vitinho e fala assim, cara, não é possível. Não é possível, cara. Atropelo ele. Não é possível, cara. Ele realmente... É incrível como ele é magrinho, baixinho, assim. Tu fala, mas meu aí Deus, você cara. vai percepção, né? Percepção da jogada, né? Rapidez, inteligência. Né? Tá, o Vitinho é daqueles que chama atenção na área defensiva, né? A bola sobra para ele no meio de 4 adversários, ele consegue, com a calma de sempre, sair jogando. Vamos falar em Botafogo, por falar em SAF, por falar em negócios, por falar em dinheiro e investimento. O Botafogo é assunto agora no nosso Futebol 360, com a chegada do Danilo, revelado no Palmeiras, campeão da Libertadores pelo Palmeiras, voltando da Inglaterra, do Nottingham Forest, chegando como reforço do Fogão, e já falou o Danilo. Vamos acompanhar. Muito feliz em estar aqui no Botafogo, né? Time grande aqui no Rio. E a expectativa é grande de poder ajudar o time, né? Que já vem na crescente desde o Mundial. Eu estava acompanhando. E espero ajudar da melhor forma possível e continuar ganhando título com o Botafogo. Isso aí eu soube ali no voo, né? Que meu empresário acabou mandando. E fico muito feliz e espero honrar esse dinheiro bem gasto aí do John Tex com bastante partida boa e título. Tá aí o Danilo, e a gente tem na nossa tela as contratações mais caras da história do Botafogo. O Danilo é a segunda, olha, só perde em investimento, em quantidade de dinheiro, né, em valor, para o Thiago Almada, o argentino, que custou ao Botafogo 24,15 milhões de euros. O Danilo, um pouco menos, 23 milhões de euros. Depois tem o Luiz Henrique,
16, Santi Rodrigues 14,3, Arthur Cabral chegou agora também 12 e o Jair por 12 milhões de euros. Eugênio Leal, a fonte é o Transfer Market. Eugênio, grande contratação, não? Sim, muito boa a contratação. É uma reposição para a saída do Gregori. O Gregori que fez um trabalho brilhante no Botafogo enquanto esteve por lá. Era ali o grande marcador do meio de campo. O pessoal usa essa expressão, né? No futebol, o pitbull do meio campo do Botafogo. Marcava muito, né? Entregou muito defensivamente para o Botafogo, o Gregori. Mas você traz um jogador mais jovem, já com uma experiência de Premier League e com um potencial de revenda bem maior. Porque pela idade, pela experiência, por que ele não fica no Nottingham Forest? Porque em virtude de uma lesão grave que sofreu, perdeu espaço no elenco, outros jogadores entraram, começaram a jogar e ele acabou sendo um jogador caro para ficar na reserva do Nottingham Forest. Mas ele era titular quando saiu. E o Botafogo chega com essa possibilidade de investimento, faz o aporte financeiro, mas, assim como o Almada, que foi o jogador mais caro até agora, que já foi revendido, já vai jogar no Benfica agora, nessa temporada, é um jogador também para o Botafogo usar muito bem, porque tem uma capacidade um pouco diferente do Gregori, porque ele sai muito mais para o jogo, né? O Danilo é um volante mais de chegar à frente, dar bons passes, aparecer. Atlético de Madrid só. O Almada no Atlético de Madrid. Desculpa, estou misturando as tintas. Foi pro time do Simeone. Foi pro time... porque o Richard Rios que foi pro Benfica. Desculpa, tá? Confundi aqui. Que, aliás, o Simeone está montando uma seleção argentina lá no Atlético de Madrid. Só tem jogador argentino lá. Então, voltando para o Danilo, é um jogador com uma característica diferente do Gregori, porque ele agrega à equipe uma saída de jogo, né? Uma qualidade muito grande de passe, de conectar a defesa com o ataque, até maior do que o Gregori tinha, que era um jogador mais de marcação e dá a bola para o Marlon. Marlon, vai lá e passa. O Gregori não chegava muito à frente. O Danilo é uma excelente contratação. Mais completo, não é? Porque ele marca bem também. Marca também. Muito bem. E até tem esse aspecto na Europa. Muitas vezes ele jogava mais à frente. Logo na primeira metade de temporada, que ele chega no comecinho de 23, né? Já estava na metade da Premier League. Teve até uma sequência de 3 jogos que ele marcando em sequência. Então, muitas vezes ele até jogando um pouco mais avançado, apesar de ser um cara com muita pegada de marcação. E eu toco muito num ponto que o Gênio falou. Não é que ele tá voltando porque ele deu errado na Europa, viu que ele não tinha nível. A fratura que ele sofre logo no primeiro jogo dessa temporada, da última Premier League contra o Bournemouth, que até o Semenyo cai em cima da perna dele, um lance bem feio e tudo mais, isso condicionou muito a passagem dele no Forest, que ele era titular do time, e na ausência dele você teve o crescimento do Elliot Anderson, que até foi cotado para a seleção inglesa. Era para ser o Danilo e o Sangaré, um outro volante que também se machucou. Então o Forest até teve a mudança no time titular muito por conta disso. Então não acho que é o jogador que bateu e voltou na Europa, não. Você está falando de mais de 2 anos por lá, em que ele foi titular e que ele perde essa condição porque o time acabou dando muito certo, tanto que fez a campanha histórica, né, desclassificando para o futebol europeu, agora na temporada que vem pela frente, e ele acabou perdendo espaço muito por conta disso. Então é um jogador jovem, com grande potencial, completo, com amostragem na Premier League. Para mim o Botafogo foi cirúrgico nessa contratação. Aproveitou muito bem essa oportunidade de mercado. Rápido não, André. Nós já criticamos aqui, comentamos quando, por exemplo, o John Textor demorou para contratar um novo técnico, né? Quando ele estava à procura e no final contratou o Renato Paiva. Mas agora sai o Gregori e rapidamente já chega outro e de excelente nível. E aí assim, tem que elogiar. E de uma leitura de um jogador que talvez, se ele não tivesse sofrido a fratura, tivesse sequência, talvez não era para a realidade para voltar ao futebol brasileiro. Talvez fosse outra transferência na Europa por um valor maior. Então acho que essa percepção também de... era a peça que você precisava, mas também de uma oportunidade de mercado que é muito interessante. Talvez o cenário do Danilo fosse para transferência mais cara, se
se a história dele tivesse sido... Oportunidade de mercado, 23 milhões de euros? Talvez fosse mais caro. Se ele Uma oportunidade que... Não fosse a lesão, ele não voltaria pro Brasil. Então, eu não tô falando que foi barato. Obviamente é caro, tanto que a gente tá falando desse valor. Mas, assim, talvez ele não disponibilidade. Exatamente. Talvez não fosse o tipo de transferência pro Danilo, caso não fosse a fratura que ele sofreu. Então, acho que o Botafogo foi muito bem nessa. E eu comparo essa chegada do Danilo à do Luiz Henrique, jogadores de posições diferentes, outra característica, mas o Botafogo identificou que é um jogador que, por circunstâncias alheias a desempenho, não estava sendo tão bem aproveitado na Europa, estava subaproveitado. O Luiz Henrique era reserva do Betis antes de chegar ao Botafogo, e até as pessoas questionavam, nossa, mas o cara reserva no Betis, jogando pouco, vai ser protagonista no futebol brasileiro? E a gente viu o Luiz Henrique arrebentando, sendo um dos principais jogadores da temporada em 2024, e eu vejo o Danilo nesse patamar, um cara que, por causa da lesão, como o Dom e o Eugênio falaram, não teve mais sequência no Nottingham Forest, mas tem potencial até para voltar para a Europa, tem idade para isso, 24 anos, e o Botafogo, nesse aspecto, vai muito bem, né? O scout do Botafogo, em enxergar esses caras que estão ali, de alguma maneira, mal aproveitados e que podem voltar ao futebol brasileiro e serem excepcionais pela capacidade de dar a volta por cima, pela capacidade de encontrar no novo ambiente o cenário ideal para voltarem a jogar tudo que podem. E no caso do Danilo, só agora enxergando, né, pelo lado, não digo negativo, mas algo que eu espero ainda que o Botafogo dê um passo nessa direção, é a parte da base. Porque o Danilo foi um jogador revelado pelo Palmeiras, foi muito bem vendido, agora, mais uma venda, em que o Palmeiras vai ganhar um percentual e mais. O Palmeiras é um time que consegue se reciclar, além de contratações, além de poderio financeiro, com os atletas que forma na base. E esse passo o Botafogo ainda não conseguiu, algo que é compreensível. O John Textor chegou com um projeto relativamente recente, de 3 anos, então reestruturar a base, ter jogadores saindo dali prontos para o time principal, leva tempo, mas é algo que o Botafogo precisa caminhar nessa direção. Não pode ser só... O time brasileiro sempre vai ter desfalque por europeu chegando com poder financeiro e levando os melhores, mas precisa ter a base como um motor também dessa renovação do time para que, sei lá, daqui 2 anos, 3... a base do Botafogo comece a produzir jogadores melhores, jogadores com estágio mais confiável para o time principal. O Botafogo até revela alguns jogadores, Matheus Nascimento, mas numa prateleira diferente. Ainda não alcançou um nível de excelência como a gente vê no Palmeiras, até o Flamengo evoluiu bastante nesse aspecto. Fluminense, mesmo não sendo SAF, e não tendo, né, esse poderio financeiro de Palmeiras e Flamengo, consegue sempre revelar muitos talentos, e o Botafogo precisa mirar nisso também, até usar o Danilo como exemplo, um jogador jovem que volta ao Brasil, mas que num cenário ideal o Botafogo conseguiria encontrar uma reposição ao Gregori dentro do próprio clube, sem precisar gastar dinheiro, né, fazer uma das contratações mais caras de sua história, porque a base também pode servir como para alimentar o time principal. Olha, o Botafogo, daqui a uma semana, exatamente dia 29, tem o jogo de ida da Copa do Brasil contra o Bragantino. Então, o Botafogo na luta ali do título pela Copa do Brasil, na luta pela Libertadores. Aí, em agosto, voltam os jogos da Libertadores. O Botafogo tem LDU pela frente. No Campeonato Brasileiro, se eu não estiver enganado, está em 5º. Deixa eu ver aqui. Botafogo, isso mesmo, 5º lugar, 25 pontos. Ele tem 8 a menos que o Cruzeiro com um jogo a mais. Continua na briga pelo título, na minha visão. O Botafogo é candidato ao título em todas essas competições? Eu estou perguntando, mas já estou afirmando, dando a minha opinião. Para mim. E para vocês? Para você, Eugênio? É candidato. Porque ele, assim como fez no ano passado, né? E eu tenho batido muito nessa tecla da importância da janela de meio de ano. E fez uma janela, está fazendo uma janela, não sei se vai parar no Danilo, de meio de ano, muito boa. É isso. Porque ele foi buscar jogadores como o Álvaro Montoro, que, olha, joga muita bola o Montoro. A gente vai falar muito dele ainda nesse semestre.
O Arthur Cabral, que é um peso para dentro da área, perdeu o Igor Jesus, mas trouxe um jogador experiente e com muita qualidade para fazer a função de camisa 9. O Danilo chegando. Então, fora outros jogadores que... como o Joaquim Correia, o Caio Fernando. Que está sendo chamado de Caio Fernando agora, né? É uma janela importante. É claro que a questão do Botafogo passa pela técnico. Constante... O técnico parece ser interessante, a gente tem que esperar um pouco mais para fazer uma avaliação, né? Primeira vez que ele assume um clube sozinho, mas acho que o grande problema, né, é que você troca muito, né? Então, do time campeão brasileiro e da Libertadores do ano passado, muita gente saiu, agora no meio do ano já sai mais gente, né, como o Jair, que tinha acabado de chegar e já vai embora. Essa constante troca e mudança do time, isso pode... Saiu o Gregory, saiu o Igor Jesus, não saiu o Cuiabano, que aliás fez gol importante no domingo, mas se falou que ele poderia sair. Essa troca muito constante de jogadores importantes é uma dificuldade. Mas se a gente focar no semestre que vem por aí, nas competições que você falou, hoje o Botafogo tem um time forte para disputar essas competições. Muito forte, com talentos que vai se desenvolver no semestre. O Botafogo vai encontrar um entrosamento, vai buscar um entrosamento maior, vai buscar uma forma de jogar que está sendo construída, porque também o técnico chegou agora, mas ele tem potencial para crescer e disputar as competições. Sim, tem um elenco cada vez melhor, né? O Brelha, é óbvio que teve saídas importantes, mas está repondo. A reposição chegou. O Botafogo, naturalmente, por ser o atual campeão da Libertadores e brasileiro, já entra como um dos favoritos em qualquer competição que disputar. A grande questão, de fato, é como o trabalho do David Ancelotti vai andar, como ele consegue se adaptar ao futebol brasileiro. O início promissor ali, mas é um Botafogo que chega de um Mundial de Clubes, que chega sem cenário de terra arrasada, apesar de lamentar, né, perdas importantes como o Gregory e Igor Jesus, mas vejo o Botafogo num bom caminho. A questão é, agora, se o Textor consegue dar o respaldo que outros técnicos não tiveram no Botafogo em momentos de instabilidade, porque é natural que um técnico que está começando agora a sua estrada como treinador principal enfrente desafios, enfrente oscilações, e o Botafogo vai precisar ser muito firme, né? Ou ter a firmeza que não teve em outros momentos para dar todo o respaldo para o David trabalhar. Temos uma mensagem lá na nossa hashtag F360BR. É a mensagem do César. O Botafogo fez uma excelente contratação. O Danilo é um jogador de muita qualidade técnica, que chega para ser titular no meio-campo do Fogão. Concordo com um amigo, César. Bom dia para você, César. Obrigado pela mensagem, pela audiência. A gente vai fazer um rápido intervalo. É um pouco diferente em relação ao Gregory, né? Em relação a essa morder ali, dificultar um pouco na entrada da área ali, à frente dos zagueiros. Mas o Danilo é uma ótima opção do mercado, ótima opção que o Botafogo faz. O Botafogo tem feito de valorizar o jogador e depois vender também. Então não deu certo na Europa, não vai voltar para lá. Vamos ver se ele vai conseguir desempenhar um bom futebol e depois ser vendido outra vez. E a maior contratação da história do Botafogo, 147 milhões. Tem explicação tática do Danilo aí? Já. É 22 milhões de euros. Vamos ouvir o Danilo, vai. Põe o Danilo aí. Você gosta? Danilo, fala aí. Vai chorar, hein? Que isso, cara. Muito feliz em estar aqui no Botafogo, né? Time grande aqui no Rio. E a expectativa é grande de poder ajudar o time, né? Que já vem na crescente desde o Mundial, eu estava acompanhando. E espero ajudar da melhor forma possível e continuar ganhando título com o Botafogo. Isso aí eu soube ali no voo, né? Que meu empresário acabou mandando. E fico muito feliz e espero honrar esse dinheiro bem gasto aí do John Tex com bastante partida boa e título. Ele vai estrear contra o Corinthians sábado, é titular, não é, ô Celso? Em tese sim. Você é doido? Não, em tese ele é titular sim. Em tese ele é titular sim. Quando ele tiver na sua plena condição física, ele é titular. A gente tem que lembrar que nessa temporada ele não jogou nenhuma partida nos 90 minutos, então muita calma nessa hora. Jogador também que passou por uma lesão muito grave e também por isso não se firmou na Europa.
É um jogador que bateu na Europa e voltou? Mas a gente tem que olhar, futebol é muito contexto, né, Edu? Acho que tudo é sobre contexto. Então, acho que também precisamos olhar por esse prisma da lesão, por esse prisma de quando ele volta de lesão, o time já está muito bem encaixado. É um time que jogava, né? O Nottingham Forest, uma característica muito específica, por isso alguns jogadores também não tiveram tanto espaço. O próprio Ramon Sousa, que voltou, é um desses exemplos agora para o Palmeiras. Mas eu acho que para o Palmeiras não fazia sentido trazê-lo. Não, mas mesmo perdendo o Rios. Mas eu não vou falar disso. Mas a gente fala muito mais sobre o Danilo ser um camisa 5, né? O Rios é muito mais um 8, um segundo volante. O Danilo traz características diferentes às do Gregóry. O Gregóry na saída de bola, principalmente, a gente lembra, é um jogador ali que fica no meio, né, dos dois zagueiros. Muitas vezes ele desce ali para fazer aquela saída com 3 jogadores. O Danilo talvez não seja exatamente esse jogador. O Danilo eu vejo ainda como um jogador que tem pegada na defesa, né? Um jogador que é pegador, mas também com uma boa saída, um jogador que gosta também de pisar na área. É o todocampista, né, Edu? Sim. É isso aí. É um jogador de muita qualidade, mas eu acho que a gente tem que ter muita calma também para falar, chegou o substituto do Gregóry. Da mesma forma que não chegou um substituto para o Gerson, não acho que chega o substituto agora para o Gregóry. O Gregóry é um jogador que estava muito bem inserido dentro daquele contexto. O Danilo, enorme jogador, gigante, venceu tudo. Os caras gostam. Super computador. O Danilo venceu tudo que tinha para vencer aqui no Palmeiras, sendo muito importante e influente, mas calma. Tem muita água para rolar ainda debaixo dessa ponte. Capacidade técnica ele tem. Mas tem muita tá fazendo Acabou a energia do Pratos? Não, eu vou. Você tem vou dar o F5. O computador, quando aparece aqui, eu tenho que dar o F5 para atualizar. Não acabou. Atualizar. Danilo é uma excelente contratação. É diferente do Gregóry, realmente é um tipo de meio-campista diferente. O Gregóry é um jogador mais de marcação. O Gregóry fazia muito bem, às vezes, a perseguição individual, desarmar, antecipar. Agora o Danilo com a bola. Chama todo campista. Acabou. Não, o seu Celso falou. Não. Essa expressão é sua. É minha? Qual é que ele joga? Box to box? Negócio de box to box. Área a área. É o seguinte, box to box pra lá, área pra cá. Você já foi de box to box? Isso aí. Uma voz aqui do além. Ele é um jogador que carrega mais a bola, chega mais à frente. É uma contratação muito boa. Ele ficou, como falou bem o Celso, ele teve uma contusão muito séria, né, Edu? Ele quebrou o tornozelo, ficou 10 meses sem jogar. Muito tempo. Mas a contratação, ó, up. E o Botafogo, hein, Pedro? Up. Botafogo tá... Calma. Espera jogar? Porque quem fala o up agora é que diz que daqui a 2 semanas acabou. Manda embora. Se já não presta mais. Não é assim. É assim. Fala que o Botafogo é gigante, cara. Não, ninguém fala que o Botafogo é pequeno. O Botafogo é gigante. Há um costume aqui de o Botafogo ter que fazer 10 vezes mais do que os outros times aqui que são valorizados. Isso aí é outra coisa. Tem time que se fizesse 10% do que o Botafogo faz, era campeão do mundo já aqui na bancada, sabia? Tem isso? Tem, rapaz, tem uns caras que bate aqui, que fala, diz que as cores do F-Show, não sei o quê, tem. Mas quando é o Botafogo, agora também, devagar, porque senão daqui a 2 semanas estão dizendo que caiu. Agora, o momento é bom. A janela é boa. Mas também é uma janela com dinheiro. Porque uma coisa é você repor o Danilo. Né? Com dinheiro é mole. Com dinheiro é mole, com dinheiro não é mole, não. Depende, mas você perder o Gregóry e repor o Danilo, verdade. é bom. Você falou uma verdade agora, Nath. Mas agora tem esse canal aí do texto com o Nottingham Forest. Eu já vi gente com dinheiro gastando mal. Mas assim, é melhor ter dinheiro para gastar do que não ter. Também então tem que pontuar isso também. Acabou de chegar e-mail. Danilo, pra mim, depois do Mundial, melhor contratação até aqui do futebol brasileiro. Como é que é a frase no futebol? Melhor contratação. Pra você, qual a melhor contratação do futebol brasileiro depois do Mundial? Mas a gente também precisa falar. Danilo pra você. Danilo, agora jogador do Botafogo. O que você acha do nível da contratação? Essa aí é boa, né? É rápido, é curto, enfático. Ele é o quê? Pra você? É primeira prateleira de futebol sul-americano. É jogador que decide. Ou seja... É jogador que resolve. É jogador que muda time de patamar. Que eles estão lá no site. 24 anos. Mas aquelas duas linhas que eles Mas tem que ser dito também. Não, o Pedro falou a respeito do Flamengo, né? Que o nível caiu. O nível do Botafogo também caiu. O nível do Botafogo no Mundial, pós-Mundial, também cai. Montoro. Nível de elenco. Nível de futebol, talvez não. Não, sim, nível de elenco. De futebol, a gente ainda vai descobrir. Vamos ver. São 3 jogos. Montoro aqui. Montoro, bom jogador. Mas sai o Igor Jesus, que não tem uma peça de reposição, jogador importantíssimo, um centroavante diferente. Agora vamos descobrir que ele é bom pra caramba brasileira. Agora pode, né? Agora pode falar. Jair também, um dos melhores zagueiros desde que ele chegou ao Botafogo. Jogador ele Jair foi um dos melhores zagueiros do futebol brasileiro nesse período curto. Então, cai um pouco o nível. Agora, a chegada do Danilo eleva, mas ainda não é o mesmo Botafogo. Bom, preciso encerrar o programa, mas qual que é a sua frase do dinheiro? O que o dinheiro faz? O dinheiro é mole. Quero ver rir duro.
Duros quando você tá sem dinheiro. Aí que eu quero saber. Aí o cartão com dinheiro pra você rico é tranquilo. Isso é uma música. Aí você mulher invisível lá. Tá duro, dorme. A mulher invisível largou, hein? Vamos lá, a Natália foi embora e eu também vou. Do Botafogo, então, o Danilo desembarcou no Brasil e já deixou umas palavras. Ele já se comunicou com a torcida do Botafogo. Vamos ver? Coloca aí. Estou muito feliz em estar aqui no Botafogo, né? Time grande aqui no Rio. E a expectativa é grande de poder ajudar o time, né? Que já vem na crescente desde o Mundial, eu estava acompanhando. E espero ajudar da melhor forma possível e continuar ganhando título com o Botafogo. Danilo, sensação hoje de ser a contratação mais cara da história do Botafogo, né? Você entrou no top 5, ultrapassando o Luiz Henrique Almada agora. Isso aí eu soube ali no voo, né, que meu empresário acabou mandando. E fico muito feliz e espero honrar esse dinheiro bem gasto aí do John Tex com bastante partida boa e título. Rapaziada do Botafogo, passando aí para mandar um abração, obrigado pelo carinho e pode contar com raça e determinação dentro de campo. Chegada desse é a liberação do Danilo Barbosa. Pode procurar clube. A gente abriu as portas para que você siga seu caminho. Foi o recado do Botafogo para o jogador. E aí, Sorato, o que você acha? Chegada, vamos falar da chegada. Quem está querendo o Danilo Barbosa é o Renato Paiva, no Fortaleza. Ah, sim. Eu acho que ele já está com o caminho certo, já está saindo para o que o Renato Paiva pediu. Se você comparar o Luiz Carlos tem trazido. Aliás, você lembrou bem, o Luiz Carlos tem trazido o noticiário. É isso aí, já está caminhando. Se você comparar o Danilo e o Gregori, eu acho que o Danilo, ele no contexto geral, no repertório todo, eu acho ele melhor do que o Gregori. Eu quero ver se ele vai ter a eficiência que o Gregori teve no time do Botafogo nesses 2 anos aí. Ele com o Marlon Freitas fizeram uma dupla incontestável, excepcional a dupla deles. Agora o Danilo tem e pode crescer muito esse meio campo do Botafogo. É um excelente jogador. É um excelente jogador, um jogador de muita força física, né, e boa qualidade técnica, né, professor? Um jogador bastante dinâmico, participa bem ofensivamente, consegue construir também ofensivamente. É um atleta assim, jovem ainda, e eu acho uma excelente contratação do Botafogo. É um jogador aí que pode pensar em seleção também, pela qualidade que tem. Sorato e Edilson estávamos conversando ali, e eu acho que você estava também na conversa, e eu disse assim, vamos contratar o scout do Botafogo para levar para alguns clubes aqui do Rio. Edilson, contratar só o scout não adianta não, tu tem que levar o financeiro, tá? Viu? Ah, é? Tem que levar o financeiro. O que é o financeiro? Para contratar um Danilo, quanto foi pago pelo Danilo? Tem que ter dinheiro, amigo. Senão você vai trazer não é o Danilo. O Botafogo, olha quanto o Botafogo vendeu nos últimos tempos agora, quanto o Botafogo faturou. E alguns jogadores, por exemplo, o Igor Jesus, ele veio de graça. Pois é. Saiu por 158 milhões. Então aí dá para você trazer. E a rapidez que o Botafogo tem tido nas substituições, né? Fácil, pô. E saiu da Mercedes, entrou ali na e trazendo Ferrari, jogadores ainda com uma idade diferentemente do Flamengo. Isso. Jogadores mais jovens, né? Obviamente isso precisa do dinheiro, mas o Botafogo muito rápido nessas substituições e jogadores de qualidade que vão deixar o time no mesmo nível ou até elevar o nível do time. Um jogador que eu acho que o único jogador que o Botafogo até agora, da era Textor, não deu certo foi o Patrick. O Patrick foi contratado por um caminhão de dinheiro, pô. Foi o primeiro que empurraram goela abaixo. Ele veio, mas ele fez um campeonato, foi campeão da Libertadores com o Palmeiras, ele estava muito bem lá, mas aí entra naquela história do Abel, né? O Abel vai... Se o jogador já não está dando... Contratar jogador do Palmeiras, que não for a expressão como o Estevão, o Richard Rios, assim, tem que ver porque que o Abel está liberando. É aquela questão, né? Que você sempre falou. Ele libera 5 e traz 5. Está sempre renovando o time ali. Renovando, e sempre engrenou. Esse ano ainda está com o freio de mão puxado.
o time ainda. Ele próprio admitiu na entrevista coletiva que precisa melhorar. Mas fez um jogo melhor contra o Atlético. Mas ele disse, olha, precisa melhorar, ainda não encaixou. Fez um jogo bom. Porque perdeu o Estevão. E mesmo com o freio de mão puxado, o Palmeiras está ali, ó. Você perde o Estevão, você perde uma válvula de escape para qualquer momento, né? Para qualquer momento. Você perde velocidade, que ele era veloz, é um jogador inteligentíssimo, o drible. Né? O jogador com drible, isso é fantástico quando você tem esse jogador. E a gente tá falando... gol, o jogador que nasceu com gol, né, Sorato? Quanto valia o Sorato se estivesse jogando hoje? O Sorato hoje era jogador de realmente 30 milhões ele é diferente. Não tem. 30 milhões de euros, imaginou, Sorato, sendo vendido? 30 de euros? Pois é. Professor, a gente tem uma questão, e Sorato também, que não deixa de ser um professor pelo currículo que é apresentado hoje, que nem eu sabia isso tudo, tá certo? E não é para pedir aumento, né? É bom que se diga, né? É para dar um crédito a mais até pra gente. Por quantidade de vezes que ele foi campeão, ganhou muito prêmio, pode até diminuir um pouco, claro, né? Pode até ajudar um pouco. Ancelotinho, né? O técnico do Botafogo, que queira ou não queira, ele admitiu até que ele liga pro pai sempre quando acaba o jogo, conversa. Parece até um treinador aqui do Rio de Janeiro contigo. Acaba o jogo, e aí, como é que foi e tal, mas deixa isso pra lá. Outra questão é o Botafogo. Né? Com ele, empatou ganhou 2 jogos, ainda não é aquele Botafogo vistoso, mas você viu agora contra o Sport, é um time que finalizou muito também. Fez o gol no final. Finalizou muito também. O time do Botafogo tinha a precisão de acertar muito e errar pouco. Com ele, errou muito a finalização, mas criou bastante. É bom se dizer. Time que cria é um time que está preparado para vencer. Né? Agora precisa acertar a pontaria. Aquele time do Botafogo, quando a gente pensa naquele time do Botafogo, campeão da Libertadores, Luiz Henrique, que fase! O Júnior, que está no Atlético. O Almada. Júnior Santos, né? O Júnior Santos, que está no Atlético agora, que consegue fazer um gol. Ele fazia gol de tudo quanto é jeito, batia na canela dele. O Almada jogando enormidade. O Gregory e o Marlon Freitas aí. Os 2 laterais, a zaga jogando. Então, encaixa. Quando tudo encaixa, é o time do Cruzeiro. Pega o time do Cruzeiro, encaixou, amigo. A hora que encaixa E ele mudou bastante o time para esse jogo contra a Juventude, né? Preciso te atualizar agora sobre o Clube Atlético Mineiro com novidades importantes. A primeira delas, o Atlético avançou para a contratação de Danilo Barbosa, volante que pertence ao Botafogo e tinha conversas avançadas com o Fortaleza. A ideia do Lion era ter o jogador por empréstimo de uma temporada. O Atlético atravessou as negociações e o Danilo balançou, ficando mais disposto a fechar com o Galo. A negociação deve ser concluída nas próximas horas e a presença do Cuca tem papel importante. O Cuca entrou na parada e afirmou que o Danilo Barbosa será muito útil caso aceite a opção. Me da la sensación que la presencia de Felipe Luis como entrenador de Flamengo ayudó, facilitó absolutamente todo, Madrid, pero ¿no? Saúl Níguez, jugador del Flamengo. Increíble. Que ya se trajo a Jorginho libre. ¿Cuánto tiene? 31 de tener, no es muy grande, 32. Me parece que tiene 31. Saúl Níguez tiene 30 años, cumple en noviembre 31, mirá. Increíble. Qué fenómeno. Un pibe, es cierto que en el Atleti no venía jugando. Se va a vivir a Río de Janeiro. Lo peor que le pasó a Saúl en su carrera, increíblemente hablando, fue irse del Atleti a Chelsea en un momento porque no jugó, perdió confianza, volvió. Y cuando volvió al Atleti casi que había perdido la confianza. Sí, hambre, ¿viste? Sí. Es que de hecho en Chelsea lo ponían a veces de central, de lateral. Revisaba recién, había firmado un contrato por 9 temporadas en 2017. Y en esas temporadas se va a cesión, Chelsea y Sevilla. Tremendo. Así que bueno, lo cierto es que es un jugador totalmente recuperable, de una calidad impresionante. ¿Lo pagó? Campeón. ¿O fue libre? Creo que llega libre, me da la sensación. Sí, puede ser, sí. Sí, porque iba a arreglar en Turquía y no arregló. Iba a ir a Trabzonspor. Entonces creo que él llega, pues sí. Con el pase. Sí, con el pase. Impresionante. ¿Tenemos otros casos? Tenemos otros casos de jugadores que fueron sin escalas de ahora, porque hay un montón más. Claro. Pero de este momento, Danilo. Al Botafogo. Al Botafogo, Danilo, que fue campeón de Copa Libertadores. Claro. Y se va al Botafogo directamente del Nottingham Forest, que va a jugar Europa League. Le contamos a la gente, iba a jugar Conference, ahora parece que va a jugar Europa League por la sanción al Palace, pero se lleva a un jugador directo desde Europa, volante central, buen player. ¿Lo pagó 23? 23.
Fichaje récord, 23 millones de euros. Wow, tremendo. Mirá vos. Una locura. Lo Sí, que pueden pagar, ¿no? Bueno. La última, y creo que esto llama poderosamente la atención, que Brasil juega en otro nivel. Hoy han pagado 23 millones de euros Brasil, Botafogo, comprando a un jugador de la Premier League. Compraron a Danilo de Nottingham Forest, un mediocampista famoso porque jugó con Palmeiras desde sus inicios y fue crack en esa escuadra, y hoy regresa a Brasil por 23 millones. La capacidad económica de Brasil está por encima en América de cualquiera, excepto la MLS, pero también tienen más capacidad porque es un tema reglamentario. La MLS, claro, la MLS tiene restricciones. Correctamente. No, el día que suelten las restricciones se termina todo. No, si la MLS suelta todas las restricciones, se convierte en la liga más poderosa. Una más. Jorge Carrascal. ¿Quién es Jorge Carrascal? Colombiano él. Pasó por River Plate. Claro. Pasó por River Rusia. Y se fue a Rusia para el Dinamo Moscú. 12 millones de dólares pagó por él, ni más ni menos que el Flamengo. Flamengo anunció su fichaje hoy. El mercado brasileño está entrando a niveles de Europa. Es otra cosa, a niveles de Europa. Tienen mucho. Pues lo vimos en el Mundial. El nivel de jugadores que tienen son del tipo europeo. Mira dónde llegaron. No, el siguiente caso. ¿Quién es? Un jugador que en Fiorentina le fue muy bien, después se fue a Benfica a reemplazar básicamente a Gonzalo Ramos cuando se va a Paris Saint-Germain y no le fue bien. De hecho lo llevan a Marcos Leonardo, hoy en Al Hilal, que fue uno de los goleadores del Mundial de Clubes, que tampoco le fue bien en Benfica y lo vendieron al Al Hilal. Bueno, en Benfica no rindió Cabral y se lo trajo también Botafogo. Bueno, tranquilo. 12 palenques metió. 12. El Fogao. Tremendo. 12 millones de euros de billetera para traerse a Artur Cabral desde las Águilas. Qué divertido. Bueno, hablando de Botafogo, se trae uno más, si te parece, chicos, Pangui, ya qué pasamos mercado. al siguiente. Tranquilo, Botafogo, ¿no? A Joaquín Correa. No, qué mercado. Esto ya se sabía, creo que incluso antes del Mundial de Clubes jugó, ¿no? Sí, Correa en el jugó, Mundial de Clubes con Botafogo. Jugó. Jugó Mundial de Clubes, fue Jorginho, ya con Flamengo, será compañero de Saúl, que llegó libre desde Arsenal, campeón de Eurocopa y de Champions el mismo año. Tiene doble 5 mete Flamengo, ¿no? Sí, tremendo. Doble 5 espectacular. Un equipazo, ¿no? Tiene Flamengo. Porque Lo bien que le jugó. ¿Se le fue Gerson al final? se va Gerson, se fue 25 palos al Zenit, ¿no? Sí, bueno, o al Zenit o a Arabia. Sí, ejecutó cláusula de 25. Qué lindo. Gerson, que también fue campeón en el 2019 de Libertadores, se fue a jugar a Francia, jugó en el Marsella de San Paoli. Claro. Joaquín, que nos gustaría que vuelva a Estudiantes de La Plata. Y yo creo que sí, él dijo que si volvía se rumoreó tenía bastante. prioridad el pinche. Sí, antes de este pase a Botafogo se habló de la clara posibilidad de que vuelva a Estudiantes. Aí com Carrillo. Con mucho estilo. Este último es tremendo. Calma, não vai embora ainda. Aqui em cima tem um vídeo especialmente escolhido pra você. E aqui embaixo tem o último vídeo que a gente postou. Corre lá e assiste, é maneiro. E aqui você vai se inscrever no canal. Clica aqui, se inscreve no canal, dá essa moral pra gente. Tamo junto.